Mateus capítulo 25. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Você que está com a Bíblia, abre a Bíblia. Você que não está, abre o aplicativo. E você que não tem nenhum nem outro, pode acompanhar aqui na tela com a gente. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Obrigado, meu amigo. Ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saíram ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. As prudentes responderam: não, porque então vai faltar, tanto para nós, como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra para nós a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo, que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu tirei férias esses dias, quer dizer, ia tirar. E eu descobri algo muito ruim de uma forma ruim. Eu descobri que beber gasolina não compensa. Cê é louco, não compensa. Eu fui para o rancho com a Teca, na sexta-feira, uma dessa sexta para trás. Chegamos lá, estava 6 horas sem energia. E eu sempre que vou, levo gasolina já aí. Um balde de gasolina, né, um galão, enfim, para colocar no gerador caso falte gasolina. Só que nesse dia eu não levei. E aí nós fomos para o rancho, estava chovendo muito. Eu falei assim: Teca, nós não temos gasolina para o gerador. E ela falou assim: vai em Lusiânia comprar. Com aquela chuva, carro atolando, enfim, eu falei: não, olha a chuva, está muito difícil. E, enfim, essa ida e volta é quase 1h30, 2 horas, se estiver chovendo. Falei: não, eu tenho uma ideia melhor. Eu acabei de encher o tanque do carro. Eu vou pegar a mangueira que a gente usa para encher a piscina e vou puxar a gasolina e vou encher um galão. Porque isso é coisa de homem. E eu estava muito confiante e seguro. Falei: é ou não é? Coisa de homem, sim ou não? Normal, já tinha feito isso outras vezes. Mas não com essa mangueira e nem daquela forma. Enfim, coloquei a mangueira, fiz todo o procedimento. E na hora que eu puxei a gasolina, eu ouvi um barulho. E eu ouço bem, você sabe. Aí eu falei: a gasolina voltou. Fez um barulho, tipo esse. Aí eu fui e puxei de novo. Quando eu puxei, ela estava me esperando na boca da mangueira.
E eu tomei gasolina. Isso é louco, meu irmão, não compensa. Me deu fechamento de glote. Eu quase morri. Ó, eu tenho 48 anos. Poucas vezes na vida eu achei que eu ia morrer como naquele dia. Estou falando sério agora. O clima pesou, né? Pesou o clima. Eu fiquei literalmente assim. Fechou, fiquei sem ar. Aqui queimando tudo. Pensa. E até que, meu Deus, como é que vai perder uma pessoa dessa? Meu Deus, e agora quem poderá nos defender e tal? E pensa, minha irmã, eu tomando água, entramos no carro e chuva, e eu passando mal, arrotando gasolina. Gasolina cara desse jeito, eu arrotando. Isso é ostentação, irmão. Ostentação, cara com colar de ouro. E eu que arroto gasolina? Oxi, rapaz, você acha que eu tô pra brincadeira, meu irmão? Pensa. Saímos do rancho, correndo, chovendo, e aquela preocupação, e eu tossindo, comecei a tossir, porque meu medo era de ter aspirado pro pulmão. Saímos, 3 minutos, o carro atolou. Filme de terror, chuva, eu tossindo, morrendo, arrotando gasolina, carro atolado, frio, pensa. E teca lá dentro do carro. Ainda bem, Dodô, que naquela hora eu ainda preocupado com ela, porque estava uma cena de filme, meu Deus. Ainda bem que baixou na pastora uma unção de filmmaker e ela começou a filmar. Você vê os vídeos, irmão, vai viralizar. Se a gente postar, viraliza. Quase 30 minutos o carro atolado. Desatolei o carro, passando mal. Foi para Lusiânia, chovendo, hospital ruim. Enfim, essa história toda acabou 1h da manhã eu no hospital lá em Brasília. Inflamação no pulmão, pequena, mas deu. Tomei remédio e pronto, acabou. Tá vendo que o pastor não pode nem tirar férias. Pensa que susto. E tudo isso, duas coisas eu tirei de lição. Uma, poderia ter escutado minha esposa. Sim ou não? Quando a esposa, homens, fala assim, meu bem, e dá aquela esticada, escuta. Vai dar ruim. Amorzinho. Não tem aquela hora que a mãe... Chuchu. Meu irmão, é o 8º sentido que elas têm. Segunda lição que eu aprendi, Aziel. Preparo. Tudo isso aconteceu por uma negligência desse que vos fala. Preparo. Sim ou não? Falta de preparo. A falta de preparo tem um preço. Graças a Deus, fui para o hospital, fiz tomografia, aqueles negócios todos, tomei remédio na veia, aquelas coisas todas. 2 dias depois eu já tinha parado de arrotar gasolina. Mas o susto. Eu tenho vou fazer 49 anos, e eu disse lá em casa. Eu não me lembro outra vez que eu achei que eu ia morrer. Foi aquele dia. A falta de preparo, ela tem um custo, Gabriel, altíssimo. Graças a Deus, estou zerado. 2 dias depois a gente foi para lá e eu falei assim, eu vou tentar tirar a gasolina do carro. Eu falei, não, mas não é dessa forma, é um outro método. Ela, não. Mas o que eu quero dizer para você? 2 dias depois, eu estava tudo bem. Essa parábola que nós acabamos de ler, a parábola que eu e você acabamos de ler em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, fala do custo da despreparação. O despreparo tem um custo altíssimo. Só que Jesus não está falando de gasolina. Jesus não está falando de um avião que você perde e vem outro no outro dia.
Jesus não está falando de um compromisso com o médico que você perdeu a consulta e vai vir outra que ele pode remarcar. Jesus está falando de um acontecimento único, imperdível, que é a volta dele. Jesus está falando nesse texto sobre o dever da vigilância. Essa parábola, se você pegar Mateus 24, Mateus 25, é o que se chama, Isaac, de sermão profético. O sermão profético, sermão escatológico, o que é? Jesus está falando dos sinais dos fins dos tempos e quando ele vai voltar. Lembra que Jesus sai do templo, os discípulos chegam para ele, está no início de Mateus 24. E aí eles falam assim: Senhor, olha que templo, uau! O terceiro templo, né, que Herodes tinha ampliado, um templo lindo, belíssimo, com mármore branco, ouro, uma coisa linda, lembra? Salomão construiu o primeiro, Zorobabel construiu o segundo, agora Herodes com o terceiro templo, belíssimo. Os discípulos chegam e falam: uau! Jesus fala assim: ó, eu digo para vocês que isso aí tudo não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Aí eles: mas Senhor, nos fala de quando que isso vai acontecer e que sinais há da tua vinda. E aí Mateus 24, né, traz toda uma descrição do fim dos tempos. E nessa descrição, Jesus vai contar 3 parábolas. A parábola do servo mau e do servo bom. Diz que há 2 servos, o Senhor deixa esses servos cuidando da sua propriedade e se ausenta. E a demora revela o caráter e a preparação. A demora do Senhor revela o caráter dos talentos. Um senhor distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Se ausentou. O que tinha 5 multiplicou, virou 10. O que tinha 2 multiplicou, virou 4. O que tinha 1 fez o quê? Enterrou. Quando aquele senhor voltou, ele disse: presta-me contas. E aquele que tinha enterrado o talento, no tempo da ausência, não foi previdente, não foi cuidadoso, não se preparou, perdeu até o que tinha. E foi chamado de servo inútil. Então, tanto a primeira quanto a segunda parábola estão conectadas com um senhor que se ausenta e espera um comportamento daqueles que estão aguardando a volta do Senhor. A terceira parábola não é diferente. Há 10 virgens. E elas estão aguardando quem? Aguardando o noivo. Essas virgens, elas têm várias coisas em comum. Todas são virgens, todas têm lamparinas, todas têm óleo no início, todas estão aguardando o retorno do noivo. Todas estão com a mesma expectativa. Porque no casamento judaico, o noivo vinha. A noiva espera o noivo. É o contrário do nosso, né, ocidental, né? Que o noivo fica esperando, né? É diferente. Pastor Tiago, as 10 virgens estão aguardando. E a Bíblia diz que as 10 aguardam, mas há 2 grupos. 5 são prudentes e 5 são imprudentes. 5 são sensatas, 5 são insensatas. 5 estão preparadas, 5 estão despreparadas. E a Bíblia diz que elas aguardam o noivo. Elas saem ao encontro do noivo e o aguardam. E o texto que nós lemos diz que demorando o noivo, todas dormem. Todas cansadas, elas dormem. Mas em algum momento alguém diz: ei! Aí vem o noivo. A Bíblia diz que elas se levantam e agora elas vão ao encontro do noivo. Mas as despreparadas viram que não havia azeite na lamparina. Naquela época, não havia postes de iluminação. Não havia lanterna. Então as estradas eram escuras. Veja que é à meia-noite que o noivo está chegando. Então elas usavam lamparinas, que eram, não parecido com isso, mas que levavam nas mãos, enchiam de azeite, coloca um pavio, toca fogo, enquanto tem azeite,
tem iluminação. E elas dizem, eita, e agora? Chegam para as prudentes e diz, nos dá um pouco do seu azeite, porque a nossa lamparina está se apagando. E elas dizem, as prudentes, não podemos dar, porque vai faltar para nós e para vocês, vão comprar. O texto diz que elas saem correndo. Veja que elas tinham condições de comprar previamente, sim ou não? Eu tinha condição de comprar gasolina previamente, sim ou não? Sabia onde tinha, sim ou não? Sabia, irmão, e por que não comprei? Negligência. Eu me esqueci, é verdade, mas foi uma negligência, que quase custou minha vida. Só que essa negligência com o reino não vai quase custar a vida, vai custar a sua eternidade. As 10 estão preparadas, estão aguardando o noivo, mas 5 não se prepararam para isso. No tempo de ausência, elas foram negligentes com a eternidade. Vão comprar, o texto diz que elas vão, Charles, compram o azeite, e quando elas retornam, o noivo já tinha chegado, já tinha entrado para a festa de casamento e já tinha fechado o portão. E não houve segunda chance. Nessa noite, há uma palavra muito clara para mim e para você. Essa palavra é sobre a preparação que nós estamos fazendo para aguardar a volta de Cristo. Como que está a nossa vida? Essa palavra, ela, entre outras coisas, Bruno, nos ensina que não basta uma intensidade momentânea, decorrente de uma pregação, decorrente de um livro, decorrente do CNX. É bênção o CNX, sim ou não? Foi bênção o acampamento de homens, sim ou não? Foi ou não foi, homens? É bênção alistadas, é bênção um culto de homens, um culto de mulher, um culto de adoração, uma semana de oração, mas não basta uma intensidade momentânea, é necessária uma constância na intensidade. Esse texto nos chama a pensar como que está a nossa vida. Eu não quero aqui, até porque eu não tenho tempo para isso. Eu não quero aqui pegar cada detalhe da parábola e tentar entender o que é o óleo, o que é isso, o que é aquilo. Não é o meu intuito. Até porque eu não gosto de estudar as parábolas dessa forma. As parábolas de Jesus têm uma mensagem. E eu quero me concentrar no princípio que ele quer ensinar. Tem muita interpretação sobre o que são as virgens, o que é o óleo, o que é tanta coisa. E válida, bênção, mas não é o meu foco hoje. Eu quero que você entenda que essa parábola, Lucas, está nos chamando à vigilância. Essa parábola está nos colocando diante do espelho para olhar como está a nossa vida espiritual. Não é como está a nossa aparência, é como está a nossa essência em Deus. Porque as 10 eram virgens. As 10 tinham lamparina, as 10 tinham óleo no início, as 10 aguardavam o noivo. Você está entendendo isso? A semelhança, mas o tempo vai provar a nossa essência. Mais do que uma intensidade momentânea, esse texto nos chama para uma constância na vida com Deus. Se a lamparina em si na mão representa algo externo, representa ou pode representar a minha vida na igreja, eu sou evangélico, eu tenho uma Bíblia, eu participo do CNX, isso é o externo. Mas a presença do azeite é o que você constrói no secreto com Deus. É a sua vida com Deus. Eu peguei essa Bíblia, como eu te falei, estava olhando ela no meu devocional. Inclusive hoje nós começamos um novo dia no devocional, né? Eu não vou perguntar quantos estão fazendo,
Mas aquele devoção. Não adianta eu sair daqui hoje e dizer, eu vou ler 20 capítulos da Bíblia e amanhã não lerei um. Hoje eu comecei lá no dia 1º de fevereiro, todos os dias eu faço lá meu devocional. Aí eu fui pegar essa Bíblia para eu ler um pouco sobre esse texto. Aí eu vi anotações que eu fiz aqui no ano 2000. Nesse texto que nós estamos agora falando, lá no ano 2000, eu anotei assim, a salvação é individual. Eu tinha acabado de me converter. A responsabilidade por manter sua vida com Deus é sua. Eu posso te ensinar, a igreja pode te ajudar com fundamentos da fé, a igreja pode fazer CNX, a igreja pode fazer culto de homem, culto de mulher, teve farol ontem à noite, sim ou não? Mas isso é só momentâneo. Jovens que estão aqui, eu quero ver vocês queimando por Jesus todos os dias. Amanhã muitos de vocês vão estar dentro da escola, dentro da faculdade, num lugar ímpio, num lugar que não tem valores, num lugar onde Deus parece estar morto. E o que vai manter vocês fiéis? Salmo 119, o versículo eu não lembro, diz, como purificará o jovem o seu caminho? Ele responde, observando a sua vida conforme a palavra. Jovens que estão aqui, os seus pais não têm como deixar herança de fé para vocês. Não tem como deixar santidade acumulada para vocês. É necessário que vocês também tenham a responsabilidade, o desejo de buscar a presença de Deus. O meu sonho, disse com Ramon há poucos dias, e eu sei que tem jovens aqui assim, que tem adolescentes aqui assim, Ana Luísa, Ana Clara, eu sei que tem, que daqui a pouco eu quero estar sentado aqui, vocês vão estar pregando, vão estar nos liderando, vão estar proclamando o reino de Deus. Mas para isso, meus amigos, nós precisamos ter uma constância de desejo pela palavra, de desejo pela intimidade com Deus, de ter uma intimidade com o Senhor não negociável. Essas virgens, elas entenderam que aquela intensidade momentânea não era suficiente. Eu não posso, irmão, ler Bíblia. Eu estou falando para você, não é para me exaltar, não, é porque eu não sou um artista. Está aqui, ó, 26 anos que eu estou riscando e rabiscando Bíblia. Eu não me preparo para uma oportunidade. Eu estou me preparando para a eternidade. E é isso, como pastor dessa igreja, que eu desejo por você, que eu desejo para a sua vida. Deus nos chama nessa parábola a ter uma intensidade constante, a sair da bipolaridade espiritual. Hoje eu quero Deus, amanhã eu estou no mundo. Hoje eu quero pregar, pastor, na igreja, amanhã eu estou com uma foto sensual no Instagram. Você acha que melhores amigos, você acha que reservar quem vai ver sua foto vai tirar você de ser visto por Deus? Eu não sou fiscal de Instagram de ninguém, nem de TikTok, nem de nada. Mas como seu pastor, eu tenho um desejo. Eu tenho um desejo de ver vocês, homens, mulheres, jovens, crianças, amando a Deus acima de todas as coisas, de forma inegociável. Não é porque eu vou pregar, não é porque eu vou cantar, não é porque eu vou ter oportunidade no CNX, não. É porque eu amo estar perto dEle, é porque eu tenho um desejo de estar com Ele, é porque eu quero ter experiências com esse Deus. É isso, irmãos. Dá-nos um pouco do seu azeite. Dá-nos um pouco, porque a nossa aparência estava fazendo uma propaganda enganosa. Esse texto nos ensina
que a vida com Deus, ela é incomunicável. Eu tenho 2 filhos, oro por eles desde quando eu soube que seria pai deles. Todos os dias eu oro pelos meus filhos. E oriento você a fazer o mesmo pelos seus. Mas Deus não tem netos, Deus tem filhos. Eles vão ter que ter as experiências dele com Deus. Vocês estão entendendo isso? É incomunicável. Caráter não se transfere. Intimidade não se transfere. Eu posso te ensinar a jejuar, mas eu não posso jejuar no seu lugar. Eu posso te ensinar a ler Bíblia, te dar cronograma, te dar leituras adicionais e livros e links, mas eu não posso fazer por você. Porque encher essa lamparina que é a sua vida de azeite é uma responsabilidade pessoal. Pessoal. Dá-nos um pouco do seu azeite. Aqui nós vemos a diferença entre aparência e essência. Nós vemos aqui e temos que tomar cuidado com algo que é a ilusão da proximidade. Como assim, pastor? Se você olha as 10, Lu, todas iguais, todas virgens, todas com a lamparina na mão, todas esperando, todas, entendeu a lógica? Tudo igual. E a gente pode começar a achar, porque está numa igreja que prega a Bíblia, pronto, estou de boa. Eu estou andando com uma pessoa aqui que é só o óleo. E isso você acha que você está enchendo de óleo por isso? Se ela é só o óleo, ela está fazendo por ela. Ela pode orar por você, mas isso não se transfere. As prudentes, ao ouvir o pedido, nos fala algo, Ju, que talvez seja a palavra mais essencial dessa noite. A mais profunda palavra que falta para nós, para a nossa geração. Se você olhar o texto, quando as imprudentes, as loucas, me dá um pouco do seu azeite, elas respondem a palavra não. É isso que está faltando. Sabe o que está faltando para nós? Não. Nós estamos dizendo sim para o que deveria dizer não, e não para o que deveria dizer sim. Meu Deus do céu. Tá. Nossa, que susto, meu pai. Qual foi a resposta delas? Não. Nós dizemos sim para horas e horas na rede social, dizemos sim para maratonar toda a série, dizemos sim para o jogo, dizemos sim para o trabalho, dizemos sim para o descanso, dizemos sim para o corpo, dizemos sim para que mais? Para ganhar dinheiro. Você percebeu que eu não falei nada ilícito aqui? Eu não falei nada ilícito, falei nada ilegal. Para você entender de propósito que muitas das coisas que estão nos roubando de Deus, não são ilícitas. Mas tudo que nos rouba de Deus é um perigo. Você pode dizer isso? Tudo que me rouba de Deus é um perigo. Porque não vai te deixar se preparar. E o despreparo tem um custo alto. Sim ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo, meus amigos? Não. Eu gosto de assistir uma série. Não gosto de ficar no Instagram. Não gosto mesmo. Só tem porque tem um monte de ex-aluno meu que me acompanha, e aí eu falo de Deus lá, eles gostam de escutar, e é por isso que eu tenho. Senão nem Instagram eu teria. E não estou dizendo para você não ter. Eu estou dizendo que essas coisas não podem te roubar de Deus. Eu estou dizendo que o seu bro não pode te roubar de Deus.
Eu estou dizendo que o seu namorado, sua namorada não podem te roubar de Deus. Eu estou dizendo que seu desejo por ganhar dinheiro é lícito, mas não podem te roubar de Deus. Nós estamos dando toda a nossa energia, toda a nossa força, toda a nossa mocidade em coisas que não são eternas. Estamos especialistas em coisas inúteis. E Deus hoje está nos chamando a pensar na eternidade. Não vou dar. Tudo que me rouba, eu quero que você faça esse exercício essa semana. Tudo que te rouba de Deus é um perigo. Apenas para não ter dúvida. Eu estou dizendo para você parar de trabalhar? Estou dizendo para você parar de estudar? Estou dizendo para você cancelar seu Instagram, seu Facebook, seu Orkut? Não. O clima estava pesado, aí eu... Estou falando isso? Equilíbrio. Hebreus 12 diz assim: todos nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência, aí ele diz, deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem coisas que não são ilícitas em si, mas são embaraço. Hoje eu fui almoçar na casa da madrinha da Teca. Foi maravilhoso, uma tarde especial. E aí a prima da Teca falou assim: Wellington, você não está mais no GRAN não e tal? Eu falei, não deu não, eu pedi para sair e tal. Enfim. Aí ela, mas por quê? Encontrei Tiago. Pastor Tiago, encontrei seu primo, Décio. É seu primo, né? Lá no Atacadão. 100% você. Desculpa, irmãos, é só. Aí ele, e aí, não está dando aula mais não? Eu falei, não, meu amigo, não cabe mais na minha vida. É ilícito isso? Não. Só que hoje, para mim, já isso seria um embaraço. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse texto, concluindo, elas chegam e dizem, não vou dar. Porque se eu der para você, eu também vou ficar sem. Elas saem para comprar o azeite. Elas, de novo, sabiam onde existia, sabia quem vendia, tinha dinheiro. A parábola é para mostrar que elas não tinham justificativa, Leandro, para não se preparar. E elas, abre a porta para nós. O Senhor, o noivo da parábola, que é o próprio Cristo, traz uma frase que deve nos deixar atentos. Eu vou ler e terminar. Verso 10, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo, que não as conheço. Isso, entre outras coisas, nos ensina que informação sobre Deus não é conhecer Deus. Nós podemos nos enganar com informações. Talvez o líder do fã-clube, do Neymar da vida, sabe tudo dele. O dia que ele fez o primeiro gol, quando ele começou a jogar, em quantos times já jogou, mas é muito provável que esse líder do fã-clube nunca foi na casa dele. Nunca fez uma viagem com ele, nunca sentou na mesa para almoçar com ele, embora saiba, e muitos de nós podemos estar assim. Líderes de fã-clubes de Deus. Sabemos tudo de Deus. Os nomes, os atributos, as palavras, as eras, sei lá o que mais.
Aí Deus chega e diz uma das palavras mais difíceis da Bíblia: eu não vos conheço. E a palavra conhecer aqui, ela é a mesma raiz de outros textos usados na palavra para a relação mais íntima que existe entre duas pessoas, um homem ou uma mulher, a relação sexual. Fala de relacionamento íntimo. E Adão conheceu Eva e tiveram um filho. De que conhecimento que ele está falando? E ele diz, eu não vos... Então, nessa noite, meus amigos, o texto conclui dizendo, portanto, olha a conclusão, portanto. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 25, começa com então, porque ele tá conectando o capítulo 24 da volta de Cristo com o capítulo 25. Então, o reino dos céus é semelhante. É assim que começa o capítulo 25. E termina a nossa leitura dizendo, portanto, a preparação. A palavra nos chama a nos preparar para a eternidade. Você tem noção, sem querer supervalorizar nada, mas que a eternidade passou bem pertinho da minha vida? Ali Jesus, em tese, entre aspas, teria voltado para mim. Sim ou não? Já era. Não ia ter tempo mais de voltar para preparar o azeite. Não ia ter tempo mais de voltar para comprar o azeite. Só que hoje, meus amigos, todos nós estamos aqui, ó. E a porta da graça está aberta. Homem, mulher, jovem, criança, saia daqui hoje. Saia daqui hoje e fala, cara, eu vou começar uma vida diferente com Deus. Eu não estou falando para você sair daqui com o giraia, o jaspion, aquela coisa. Não. Saia com constância. Cara, eu vou começar a dizer uns nãos para a minha vida. Talvez você vai ter que sair daqui hoje, vai ter que dizer não para alguns grupos que você está participando. Talvez você vai ter que pegar seu celularzinho aí, ó. Falar assim, ixi, esse grupo aqui, está me preparando de alguma forma para a eternidade? Não. Inútil. Tchau. Vamos nos colocar de pé. Essa é uma noite que nos chama para a preparação. Essa é uma noite que nos chama a refletir o nosso relacionamento com Deus. Eu quero dizer especificamente para os meus irmãos, amigos, jovens, adolescentes, que passam. Por que especificamente o Espírito Santo me traz isso? Porque vocês estão em fase de formação, de transição. E eu sei o quanto é difícil no mundo. Eu sei o quanto é difícil, jovens e adolescentes, num mundo tão... o mundo está um colapso. Imoral, corrupto, sem valores, sem princípios, violento. Mas eu quero dizer para você, jovem adolescente hoje, Deus, Ele quer você perto dEle. E você pode sair daqui hoje, e talvez o que mais você esteja precisando dizer é não. Ah, pastor, estou namorando aí com a garota, ou estou namorando com um garoto, só quer ficar sozinho, escondidinho, não sei o quê. Não, vaza. Você não é carro em test drive, não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não. Não importa o que você fez, o que deixou de fazer, o que falou, o que deixou de falar, ceia é lugar de arrependimento, de perdão e de pertencimento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e sei.
Talvez hoje o que você está precisando é dizer não para o pecado. E dizer, chega dessa bipolaridade espiritual. Chega. Chega. Chega de eu ficar me aproximando só de gente que me leva para longe de Deus. Chega. Sai daqui hoje. Se você só consegue ler um versículo por dia, leia um. No final do ano você vai ter lido 365 versículos. Um já é suficiente para mudar a sua vida. Se você não consegue orar 10 minutos, ore um. Peça ajuda. Mas, meus amigos, não há mensagem mais necessária nos nossos púlpitos do que estarmos preparados para a volta de Jesus. Tudo que nós estamos fazendo não é para uma oportunidade, volto a dizer, é para a eternidade. Me arrepender desse pecado aqui, ó. Aí mesmo onde você está, você pode orar. Senhor, hoje eu quero me arrepender, porque ceia nos chama para o arrependimento. Ceia nos chama para transformação. Ceia nos chama para perdão. Então hoje, Senhor, eu estou achando que eu ia ficar era de fora. Hoje Ele está te dando uma oportunidade. Tem um texto, se eu não me engano, Isaías 55. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invoquem enquanto está perto. Busque hoje. E saia daqui hoje, fala assim, opa, eu não vou ser uma noiva despreparada. Eu não vou ser uma pessoa imprudente. Eu não vou gastar os meus dias só com coisas fúteis, não. Eu vou buscar em oração, eu vou buscar na palavra, eu vou começar a me edificar, eu vou começar a cuidar dos meus relacionamentos, eu vou verificar se isso aqui me aproxima de Deus, como Daniel, e decidiu Daniel não se contaminar. Daniel era um jovem de 17 anos de idade, e ele nos ensina, é uma decisão. Então hoje, meus amigos, Deus nos chama hoje a renovar a nossa aliança, a voltar para as fileiras da preparação. Essa é uma palavra que não tem nada de emotiva, essa é uma palavra real, racional, necessária. Deus está nos dando